Imagine uma figura tão poderosa que reis, filósofos, cientistas e ateus militantes dedicaram séculos tentando explicá-la, corrigi-la ou destruí-la. Mas quanto mais o atacavam, mais ele crescia. Hoje, vamos conhecer os maiores críticos de Jesus ao longo da história e o que cada um realmente disse sobre ele. E cada crítica revela mais sobre a mentalidade da época do que sobre o próprio Cristo. Para entender esse caminho, precisamos voltar ao início. Lembrando que esse vídeo não é uma defesa de nenhum ponto sobre os críticos de Jesus. O intuito é apenas apresentá-los a vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Celso foi o primeiro a reunir de forma sistemática argumentos contra Jesus. Em sua obra Discurso Verdadeiro, ele atacava cada ponto central da fé cristã. Para ele, Jesus não era divino, era apenas um mágico que teria aprendido truques no Egito. Celso também rejeitava o nascimento virginal, afirmando que Jesus seria fruto de um relacionamento de Maria com um soldado romano chamado Pantera. E quanto aos discípulos, para ele, eram homens simples que inventaram histórias heróicas para manter o movimento vivo. Essas ideias, mais tarde refutadas por Orígenes, se tornariam as bases de quase todas as críticas posteriores à figura de Jesus. No século seguinte, surge Porfírio, um dos maiores filósofos neoplatônicos. Porfírio não negava que Jesus fosse uma figura impressionante, mas rejeitava sua divindade. Para ele, Deus jamais assumiria um corpo frágil, sujeito ao sofrimento e à morte. Seu alvo preferido, porém, eram os evangelhos. Ele apontava contradições e atacava a ideia de profecias cumpridas. Seu livro Contra os Cristãos foi tão influente que o imperador Constantino ordenou que fosse destruído. Ainda assim, Porfírio se tornou o crítico mais sofisticado e perigoso para os cristãos da antiguidade. Luciano, escritor sírio, não se interessava por teologia. Seu alvo era a sátira. Nas suas obras, Jesus aparece como o sofista crucificado, líder de um grupo ingênuo que acreditava em milagres e ressurreição. Luciano não queria debater, queria ridicularizar, algo muito presente nos dias de hoje ainda, e que, como vemos, raramente busca diálogo. O objetivo é apenas atacar e ridicularizar. E é justamente por isso que Luciano acabou se tornando o primeiro grande crítico humorístico de Jesus, alguém que não argumentava, apenas zombava. Uma abordagem que, como sabemos, continuaria a aparecer ao longo dos séculos. Enquanto isso, no mundo judeu medieval, duas vozes importantes apresentavam suas próprias críticas. Para Judá Halevi, Jesus não podia ser o Messias porque não realizou aquilo que, segundo o judaísmo, caracterizava o Messias verdadeiro: restaurar Israel, trazer a paz e reunir as nações sob a lei. Já Maimônides, embora reconhecesse a influência histórica de Jesus, via sua figura como responsável por divisões dentro de Israel. Mas, curiosamente, Maimônides acreditava que o cristianismo acabaria, de algum modo, preparando o mundo para a fé no Deus único. A crítica judaica não negava Jesus, negava sua messianidade. No século XVII surge Spinoza, o filósofo racionalista que rompeu com qualquer ideia de revelação divina. Para ele, Jesus era um mestre moral extraordinário, o mais sábio dos sábios, mas nada além disso. Milagres, invenções humanas, evangelhos, textos moldados pela comunidade cristã, não palavras diretas de Cristo. Spinoza inaugura uma nova fase crítica moderna. Jesus não é rejeitado, é reduzido.
Com Reimarus, no século XVIII, nasce a primeira grande tentativa de separar o Jesus histórico do Cristo da fé. Segundo ele, Jesus era um líder judeu que esperava restaurar politicamente o reino de Israel. A crucificação teria frustrado esse plano. Já a ressurreição, uma invenção dos discípulos, feita para preservar o movimento. Essa visão marca o início da crítica moderna que tenta reconstruir um Jesus diferente daquele apresentado pelos evangelhos. E então surge Nietzsche, provavelmente o mais famoso crítico de Jesus e do cristianismo da história moderna. Mas, curiosamente, Nietzsche não atacava Jesus da forma que muitos imaginam. Para ele, Jesus não era um inimigo, era até uma figura trágica, alguém que viveu aquilo que pregou e que encarnou uma espécie de pureza moral rara no mundo. Nietzsche reservava suas palavras mais duras não para Jesus, mas para o que veio depois. Na sua leitura, o cristianismo não era a religião de Cristo, era a religião de São Paulo. O filósofo argumenta que Paulo transformou a mensagem simples e moral de Jesus em um sistema religioso estruturado, algo que, segundo ele, Jesus jamais pretendia. Jesus falara de um reino de Deus interior, de uma experiência espiritual imediata. Paulo, por outro lado, teria criado doutrina, regras, teologia, pecado, juízo e uma estrutura institucional, não por maldade, mas por genialidade. Paulo conseguiu espalhar a fé, mas ao custo de transformá-la em algo completamente diferente. Nietzsche via nisso uma espécie de traição histórica. Para ele, Paulo introduziu no cristianismo o que chamou de moral dos fracos, baseada no ressentimento, no sofrimento elevado à virtude e na negação dos instintos humanos. Esse sistema, dizia ele, subverteu a ética da força, da vitalidade e da afirmação da vida. E é por isso que, ao dizer que Deus está morto, Nietzsche não falava de Jesus como personagem histórico, mas da morte do cristianismo como força moral na modernidade. Uma crítica filosófica, não uma provocação gratuita. No fim, sua disputa não era com o carpinteiro da Galileia, mas com a gigantesca construção religiosa e cultural erguida sobre ele. Russell, no século XX, representa uma crítica mais direta, quase didática. Para ele, Jesus não poderia ser o melhor dos moralistas. A ameaça do inferno, por exemplo, seria moralmente inadequada. Russell também acreditava que Jesus esperava um fim iminente do mundo e, portanto, estava enganado. Sua obra popularizou um tipo de crítica acessível ao público leigo, baseada em moral e lógica. Sam Harris, um dos principais nomes do novo ateísmo, vai por outro caminho. Para ele, o problema não é Jesus como pessoa histórica, mas a crença de que sua vida e seus ensinamentos têm relevância objetiva para a moralidade, a ciência ou o futuro da civilização. Harris afirma que nenhuma doutrina religiosa, incluindo a visão cristã sobre Jesus, pode competir com métodos científicos para explicar a realidade. Ele rejeita milagres, ressurreição e divindade, argumentando que a moral humana pode e deve existir sem referência a Cristo. Harris representa a crítica moderna que vê Jesus como moralmente interessante, mas cientificamente irrelevante. Dawkins segue a linha semelhante, mas com mais contundência. Para ele, Jesus provavelmente existiu, mas rejeita tudo o que o torna singular: os milagres, a ressurreição, a divindade. Para ele, Jesus foi apenas um pregador judeu e ganhou proporções míticas ao longo dos séculos. Dawkins critica também a moral dos evangelhos, argumentando que muitos ensinamentos são incompatíveis com valores modernos. Dawkins e Harris se tornaram os porta-vozes mais influentes do ceticismo contemporâneo sobre Jesus e um grande propagador de um cientificismo anticristão.
E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, não esquece de se inscrever e deixar um like. E até uma próxima.